Olá, meninos, bom dia. Professor Cristiano. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo, onde semana passada trabalhamos a ideia do que vinha a ser ideologias políticas. Hoje iremos nos ater a um ponto, né, que chama-se regimes políticos. E, obviamente, para falar dos regimes políticos, nós precisamos construir uma ideia do que vinha a ser a formação de uma sociedade pautada em regimes políticos. Então, quando a gente fala de regimes políticos, nós temos que falar, vamos voltar lá no período da chamada Antiguidade Oriental, né? Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios e persas, onde ali havia um Estado teocrático. Né? O que significa esse Estado teocrático? Era um Estado onde tudo se relacionava em torno de Deus. Era um Estado onde a sociedade pautava a sua organização política, econômica e social na presença de um Deus. Ou seja, Faraó só era Faraó porque era vontade de Deus. E esse pensamento teocrático, ele passa da sociedade da antiguidade oriental, como Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios e persas, e também se estabelece nas sociedades da antiguidade clássica, Grécia e Roma. Porém, essas sociedades clássicas, Grécia e Roma, são consideradas clássicas e serão referências para o processo do Renascimento pelo fato de que elas desenvolveram um outro pensamento que não seja o pensamento aristocrático. Então, vamos estabelecer uma diferença entre regimes políticos, entre aristocracia, que é o governo de poucos, né? Aristo, famílias, cracia, governo, poucos, né? E democracia, que é governo do povo, ou seja, demos significa povo, cracia, governo. Então, dentro dessas relações de sistemas aristocráticos na antiguidade oriental, né, onde todas as decisões eram verticais, elas vinham de cima para baixo. Esse sistema aristocrático estabelecia ali uma política autocrática, ou seja, o governo era um governo que sempre mantinha ali dentro das suas estruturas teocráticas, ou seja, Deus justificava aquela estrutura política onde o rei tomava todas as decisões. No entanto, no processo de transição da Antiguidade Oriental para a Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, houve um avanço no processo das ciências humanas, principalmente, né? Principalmente nas organizações sociais romanas que lutaram pela democratização da terra, ou seja, redistribuição da terra com Tibério e Caio Graco. Nós temos a formação da democracia, que é uma democracia direta ateniense, né, onde Atenas traz essa questão da democracia, mas olha o quanto isso era contraditório. Havia democracia e liberdade em Atenas porque eles tinham escravos, porque eram sociedades escravocratas. Então, para que o cidadão exercesse a sua plena cidadania, com direitos políticos e direitos econômicos, né, direitos políticos, direitos civis, esse homem ele precisava ser cidadão, ou seja, para exercer a democracia ateniense, você precisava ser ateniense. Então traz uma ideia de nacionalidade, que é uma ideia de exclusão a todos aqueles que são estrangeiros, para que eles possam gozar também da plena democracia. Ou seja, para você exercer a democracia e os direitos políticos e sociais, né, e civis de uma nação, você precisa nascer nessa nação. Então, primeiro, vamos entender o que é democracia que surge em Atenas, né, na chamada Grécia clássica, antiga. E a questão da reivindicação pelos direitos na Roma antiga, com Tibério e Caio Graco, com a democratização da terra. Democracia, participação política do povo. Né? Demo significa o quê? Povo, cracia, poder, ou seja, poder ao povo. Ele surge aonde? Em Atenas, com uma democracia direta. Os cidadãos participavam diretamente das assembleias e decidiam os rumos da política da cidade. Porém, só poderia ser cidadão quem fosse filho da pátria. Ou seja, nasceu em Atenas, poderia ser cidadão com direitos civis, né, com direitos políticos e com direitos sociais. Apesar que os direitos sociais eles vão surgir apenas na República, não nessas estruturas onde já havia ali, apesar da democracia, figuras centrais como o rei, tá? Como que está essa democracia atualmente, né? A democracia atualmente, ela é uma democracia representativa, não é uma democracia participativa. A democracia participativa quer dizer que todos participavam diretamente das assembleias, né? Era uma coisa aberta. Atualmente, a democracia ela é representativa. Nós elegemos candidatos que vão nos representar frente ao poder legislativo, defendendo os nossos interesses.
Tá? Então, democracia direta era aquela de Atenas. Os cidadãos participavam diretamente das assembleias e decidiam o rumo político das cidades. Atualmente, as democracias representativas, o cidadão elege os seus representantes políticos para o governo do Estado. Então, nós temos que entender que esse processo de desenvolvimento da democracia, ele vai se transformando, porque a democracia ela se estabelece no momento em que você tem uma participação nos direitos civis e políticos de uma sociedade. Os direitos sociais, eles vão se estabelecer com as manifestações, com o choque entre as classes. Quando a gente fala da democracia, a gente tem que falar também que essa democracia ela vai sofrer um ataque muito forte no pós-crise de 29, em 1930 em diante, nós vamos perceber e vamos ver surgir no mundo um regime chamado regimes totalitários, principalmente o regime nazi-fascista, que vai acusar a democracia liberal capitalista de ser a principal responsável pela miséria cujo qual o mundo havia se mergulhado naquele momento. Então, quando a gente fala dos regimes totalitários, a gente diz aí o surgimento do nacionalismo nazifascista de Hitler e Benito Mussolini, que criaram ali uma sociedade antidemocrática, que atentava contra essa democracia, trazendo para o mundo uma ideia de regimes que são regimes totalitários. O que significa esses regimes totalitários? São regimes onde não há uma valorização daquilo que é indivíduo, e sim do coletivo. Você não tem valor como indivíduo, você tem valor como coletivo. Né? O totalitarismo traz características como xenofobia, como culto ao líder, como a questão da centralização do poder, a questão do carisma e do discurso. Né? No entanto, é um regime fechado, é um regime antidemocrático, é um regime que a política econômica externa dele está pautada dentro do protecionismo intenso, alfandegário, tá? E que o regime totalitário, né, os regimes totalitários nazifascistas, que se pautaram ali na teoria de uma superioridade da raça, uma coisa que a gente sabe que não se deve vangloriar, né? O totalitarismo ele vai entrar dentro de um processo de desenvolvimento e expansão que até hoje nós estamos lidando com questões antidemocráticas. Né? Esse totalitarismo, né, que vai se findar pós-45, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, onde o nazifascismo será considerado crime, ele ainda continua vigorando entre as ideias, entre as ideologias, entre os comportamentos daqueles que apoiam regimes antidemocráticos, como a volta do regime militar, ditatorial no Brasil, por exemplo, é uma característica de um resquício das ideias nacionalistas, segregacionistas dos regimes totalitários nazifascistas. Porém, a democracia ela sofre pelo seu próprio conceito, né? Em que sentido? A democracia ela tem que permitir que até os antidemocratas, aqueles que defendem teorias antidemocráticas, também a ataquem. A democracia ela traz um sentido de liberdade tão amplo que ela permite a presença até de figuras antidemocráticas. Ok? Obrigado, meninos. Falamos hoje sobre democracia, sobre aristocracia, sobre regimes totalitários nazifascistas, né, que dentro de um processo ligado à economia e ao desenvolvimento político, econômico e social. Obrigado, meninos. Tenham um bom dia.